Capítulo 11, Nitya Dharma e Idolatria. Na margem ocidental de Bhagirati, no distrito de Koladvip, em Navadvip, há um vilarejo famoso chamado Kulia Paharpura. Na época de Srimad Mahaprabhu, um Vaishnava muito respeitado e muito influente chamado Sri Madhavadas Chattopadhyaya, também conhecido como Chakauri Chattopadhyaya, vivia naquele vilarejo. Chakauri Chattopadhyaya tinha um filho chamado Sri Vansi Vandananda Thakur. Pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Vansi Vandananda tinha um grande poder e autoridade. Todos chamavam de Vansi Vandananda Prabhu, pois o consideravam uma encarnação da flauta de Krishna. Ele ficou célebre porque foi o recipiente especial da misericórdia de Vishnupriya. Depois do desaparecimento de Sri Prayavati Vansi, Prabhu transferiu, depois do desaparecimento de Sri Priyaji, Vansi Prabhu transferiu a deidade de Srimad Mahaprabhu para Kulia Paharpura, anteriormente adorada por ela. Depois disso, os descendentes de Vansi Prabhu realizaram serviço àquela deidade por algum tempo. No entanto, quando esses descendentes mudaram de Kulia Paharpura para Shripad Bhagnatapara, após terem obtido a misericórdia de Sri Janavamat, os Sevaites de Malancha deram continuidade à adoração à deidade em um Kuliagrama. Naquela época, Kuliagrama estava situado do outro lado, em frente à Pratina velha, Navadvip, às margens do Ganges, e abrangia muitos povoados pequenos, entre os quais Tinadanga, e alguns outros eram bastante famosos. Certa vez, um comerciante devoto de Tinadanga organizou um grande festival no templo de Kulia Paharpura, para o qual convidou muitos brahmanas panditos e todos os Vaishnavas residentes na área de 52 metros quadrados de Navadvip. No dia do festival, os Vaishnavas vieram de todas as direções, cada qual acompanhado de sua própria comitiva. Sri Ananta Das veio de Sri Shinhapali, Gorachanda Das Babaji de Sri Mayapur, Sri Narayana Das Babaji de Sri Bilva Puskarini, o renomado Narahari Das de Sri Modraduma, Shri Paramahansa Babaji e Shri Vaishnava Das de Gurdruma e Shri Satchitananda Das de Samudraga. As testas dos Vaishnavas estavam decoradas com marca de Tilaka, Uddhava Pundra, indicando serem seus corpos templos de Shri Hari. Eles usavam Tulasi Mala nos pescoços, e os membros de seus corpos tinham aspectos esplêndidos por trazerem gravado o nome de Shri Gauranita Nityananda. Alguns tinham Harinama Mala nas mãos, outros executavam em voz alta Sankirtana do Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ao acompanhamento de Mirtanga e Karatas. Alguns dançavam sem parar enquanto se movimentavam cantando Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Podiam-se ver manifestações externas de êxtase, tais como correntes de lágrima
e pelos arrepios nos corpos de muitos Vaishnavas. Enquanto choravam, alguns exclamavam ardentemente: "Oh, Gorakshora, quando você irá me conceder a visão de seus passatempos eternos em Navadvipa?" Havia muitos grupos de Vaishnavas que cantavam Sri Nam ao acompanhamento de mirdangas e outros instrumentos enquanto caminhavam. As mulheres de Kulia, que também eram bhaktas de Sri Gauranga, impressionadas ao ver aquelas emoções espirituais, louvaram a boa fortuna espiritual dos Vaishnavas. Prosseguindo dessa maneira, os Vaishnavas chegaram de Natya Mandira, a Mandira da dança, bem ao lado do altar das deidades. Era ali que Srimad Mahaprabhu dançava e realizava Sankirtana. O comerciante patrocinador do festival saudou a todos. Como sinal de submissão, ele trazia uma faixa de pano ao redor do pescoço e caiu aos pés dos Vaishnavas, expressando sentimentos de grande humildade. Quando todos os Vaishnavas sentaram no Natya Mandira, os Sevaites do templo trouxeram guirlandas de flores para Sadam e colocaram-nas em volta dos seus pescoços. Passaram então a cantar melodiosamente os poéticos versos Sloka de Chaitanya Mangala. Com a audição de Lila ambrosíaca de Chaitanya Deva, aqueles Vaishnavas começaram a manifestar diversos tipos de Sattvika Bhavas. Enquanto estavam todos assim absortos em Premananda, o porteiro entrou e se dirigiu à autoridade do templo. O Mulamó de Satsarga Paragna agora está sentado fora do salão da reunião com seus companheiros e seguidores. Pede para ter uma conversa com alguns dos panditas, Vaishnavas. As autoridades do templo, por sua vez, informaram os elevados panditas Babajis que o Mula havia chegado e desejava falar com eles. Tão logo os Vaishnavas receberam aquela notícia, devido ao rompimento do fluxo de raça transcendental, o humor da reunião ficou tomado de melancolia. Krishnadasa Babaji Mahashaya e Sri Madhyavipa perguntou às autoridades do templo: qual é a intenção do Mullah Sahib? Eles responderam: o Mullah Sahib quer discutir sobre assuntos espirituais com os panditas Vaishnavas. E eles acrescentaram que o Mullah era o principal entre os eruditos muçulmanos e muito respeitado pelo imperador de Delhi. Apesar de sempre devotado a promover a sua própria religião, não era nem um pouco hostil ou agressivo com outras religiões. Em tom de humildade, as autoridades do templo solicitaram que um dos dois panditas Vaishnavas se apresentassem para conversar sobre os shastras com ele, para demonstrar a preeminência do sagrado Vaishnava Dharma. Alguns dos Vaishnavas, ao perceber uma oportunidade de apresentar o Vaishnava Dharma, sentiram-se inspirados a falar com Mullah Sahib. Por fim, resolveram entre si que Gorachanda Dasa Pandit de Sri Mayapur e Vaishnava Dasa Pandita Babaji de Godruma, Premadasa Babaji de Janunagara e Kalyapavana Dasa Babaji de Champarhata deveriam conversar com Mullah Sahib. Todos os demais Vaishnavas também poderiam ir assistir à discussão deles, quando a recitação de Sri Chaitanya Mangala tivesse terminado. Ouvindo essa decisão, os quatro Babajis exclamaram Jai Nityananda e acompanharam o Mahanta até o templo, o amplo pátio fora do templo. O Mullah e seus associados estavam sentados no pátio, sob uma agradável e refrescante sombra de uma grande figueira de Bengala. Quando eles viram os Vaishnavas se aproximando, o Mullah e sua comitiva puseram-se de pé para recebê-los cordialmente. Sabendo que todas as divas são servas de Krishna, eles, por sua vez, ofereceram Dandavats a Shri Vasudeva, situado no coração do Mullah e de seus companheiros. Então, tomaram seus respectivos assentos.
A visão daquele cenário era algo extraordinário. De um lado, acomodaram-se 50 muçulmanos eruditos e bem vestidos, com barbas brancas, deixando seus majestosos e decorados garanhões amarrados atrás. Do outro, 4 Vaishnavas, de semblante divinos, sentaram-se de um modo humilde. Com grande expectativa, muitos hindus vieram e sentaram-se só atrás deles. Outras pessoas também se reuniram e sentaram ali nas proximidades. Pandita Gorachanda foi o primeiro a falar. Ele perguntou: ó grandes almas, por que vocês não convocaram pessoas de tamanho insignificantes como nós? Mullah Badruddin Sahib respondeu em um tom humilde: Salam, nós desejamos fazer algumas perguntas a vocês. Pandita Gorachanda disse: que conhecimento nós temos para possivelmente responder às perguntas eruditas de vocês? Badruddin Sahib aproximou-se um pouco e disse: irmãos, desde a antiguidade, a sociedade hindu tem adorado os devas e devis. Porém, conforme constatamos em nosso Corão, Alá é um só, não dois. Ele não tem forma. Fazer alguma imagem dele e adorá-la é uma ofensa. Como tenho uma dúvida quanto a esse assunto, consultei muitos brahmanas panditas na esperança de saná-los. Segundo me responderam esses panditas, Alá é de fato sem forma, porém não é possível conceder algo que não tenha forma. Portanto, a pessoa deve primeiro criar uma forma imaginária de Alá e meditar nele, adorando tal forma. Entretanto, não estou satisfeito com esta resposta, porque criar uma forma imaginária de Alá é obra de Satã. Entretanto, não estou satisfeito com essa resposta, porque criar uma forma imaginária de Alá é obra de Satã. Ela chama-se Bhut e é completamente proibido adorá-lo. Longe de agradar a Alá, tal adoração só faz a pessoa ser objeto de sua punição. Ficamos sabendo que o seu preceptor original, Sri Chaitanya Deva, corrigiu todas as falhas do Dharma hindu. Todavia, sua Sampradaya também dispõe de adoração a formas materiais. Queremos saber por que vocês, Vaishnavas, não adoraram a adoração às formas materiais, embora sejam peritos nas decisões do Shastra. Interiormente, os panditas Vaishnavas se divertiam com a pergunta de Mullah. Externamente, eles pediram, Pandit Gorachandra Mahashaya, por favor, faça a gentileza de responder adequadamente à pergunta do Mullah. Pandita Gorachaya disse graciosamente: como queiram, e passou a responder a pergunta. Gorachanda disse: nós chamamos de Bhagavan aquele a que se refere como Alá, que você se refere como Alá. O Senhor Supremo é um só, mas é conhecido por nomes diferentes no Corão. Assim como nos Puranas, também tem outro nome, e em diferentes países e idiomas. Primeiramente, vamos considerar que o nome que engloba todas as características do Senhor Supremo deve ser dado proeminência. Por esse motivo, nós temos maior estima pelo nome Bhagavan do que pelos nomes Alá, Brahma, Paramatma, apesar da palavra Alá se referir àquele ser a quem ninguém supera. Nós não consideramos tal grandeza ou supremacia como sendo a característica máxima do Senhor. Ao contrário, a característica invocadora do grau supremo de maravilhamento, Chama Karita, e doçura, Madhuri, é digno de maior atenção. Algo que seja extremamente grandioso inspira um tipo de maravilhamento. Contudo, a extrema pequenez e a contraparte da grandiosidade inspira. Contudo,
A extrema pequenez é a contraparte da grandiosidade e inspira outra classe de prodígio. Logo, o nome Alá não expressa o limite máximo da admiração, pois exprime a grandiosidade, mas não a extrema pequenez. Por outro lado, a palavra Bhagavan inclui todo tipo imaginável de maravilhamento. A primeira característica de Bhagavan é a Svarya, opulência plena, a qual se refere ao limite máximo de grandiosidade e extrema pequenez. Em sua segunda característica, ele é o mais poderoso porque possui todas as Shaktis, Sarva Shaktimata. Tudo quanto esteja além do alcance do intelecto humano, regido por Achinta Shakti, potência inconcebível de Ishvara, mediante a qual ele é dotado de forma e é sem forma simultaneamente. Achar que Ishvara não tem forma é rejeitar sua Achinta Shakti, por meio do qual Bhagavan manifesta sua forma e passatempos eternos diante de seus bhaktas, por meio do qual Bhagavan manifesta sua forma e passatempos por meio eternos diante dos bhaktas. Alá, Brahma ou Paramatma são Niskara, Nikara, sem forma, e por isso não tem nenhuma característica maravilhosa em especial. A terceira característica de Bhagavan é que ele é sempre Mangalamaya, auspicioso, e Jasyapurna, todo famoso. Por isso, seus passatempos são saturados de néctar, como a quarta característica, ele possui toda a beleza, Saundārya. Todos os seres vivos são dotados de visão transcendental. Todos os seres vivos dotados de visão transcendental o veem como a pessoa mais bela. A quinta característica de Bhagavan é seu conhecimento ilimitado, a Sesha Gyana. Isso significa que ele é puro, completo, onisciente e transcendental à matéria mundana. Sua forma é a própria personificação da consciência e está além de todos os elementos materiais, Bhuti. Sua sexta característica é que, muito embora seja o mestre e controlador de todas as divas, ele é desapegado, nirlepa, independente, Shvatranta. São essas as 6 características principais de Bhagavan. Bhagavan apresenta 2 manifestações, seu aspecto de Asvarya, majestade, e seu aspecto de Madhurya, doçura. Sua manifestação Madhurya é a amiga suprema das divas. E esta personalidade, conhecida como Krishna ou Chaitanya, o Senhor de nossos corações. Bhagavan apresenta 2 manifestações, seu aspecto de Asvarya, majestade, e seu aspecto de Madhurya, doçura. Sua manifestação Madhurya é a amiga suprema das divas, e esta personalidade conhecida como Krishna ou Chaitanya, o Senhor de nossos corações. Ao dizer que adorar alguma forma imaginária do Senhor é adoração às formas materiais, Bhuti Parasti em árabe, ou Bhuta Puja em sânscrito, também concordamos com você. O Dharma dos Vaishnavas é adorar a forma da deidade eterna e plenamente consciente de Bhagavan. Por isso, a idolatria, Bhuta Parasti, não faz parte da doutrina Vaishnava. A pessoa deve claramente entender que a adoração Vaishnava à deidade não é idolatria. Não se pode proibir a adoração à deidade simplesmente porque alguns livros não permitem a idolatria. Tudo depende da qualidade da fé no coração do adorador. Quanto mais o nosso coração conseguir transcender a influência da matéria, tanto mais competentes seremos para adorar a forma pura da deidade. Você é o Mullah Sahib, o líder dos eruditos muçulmanos, e seu coração deve estar livre da influência da matéria. Mas o que você me diz daqueles seus discípulos que não são tão eruditos assim?
Seus corações estão livres de todos os pensamentos materiais? Perguntou. Quanto mais alguém se absorve em pensamentos materiais, mais se compromete com a adoração à matéria. Apesar de alegar que o Senhor é sem forma, seu coração ainda está cheio de pensamentos materiais. Para a população em geral, é muito difícil adorar a forma pura da deidade, pois semelhante adoração é rigorosamente uma questão de qualificação pessoal. Em outras palavras, somente aquele que conseguiu se elevar além da influência da matéria pode transcender pensamentos na forma material. Sinceramente, solicito que empregue toda a sua atenção a considerar esse assunto. Mullah falou. Refleti sobre o que você afirmou com toda atenção. Você disse que Bhagavan é possuidor de 6 extraordinários atributos do Supremo. E concluí que o Alcorão também descreve as mesmas 6 qualidades em relação à palavra Allah. Não há por que argumentarmos sobre o significado de Allah. Allah é Bhagavan. Gorachanda falou. Muito bom. Se é assim, você deve aceitar a beleza e a opulência do Ser Supremo. Você reconhece, portanto, que ele possui uma forma esplêndida no mundo espiritual, a qual é distinta do mundo da matéria mundana. Esta é a forma divina de nossa deidade. Bulab. Como está escrito em nosso Alcorão, a entidade suprema tem uma forma divina plenamente consciente. Logo, somos compelidos a aceitar tal fato. No entanto, qualquer imagem daquela forma espiritual é material e é o que chamamos de Bhut. A adoração a Bhut não é adoração ao Ser Supremo. Diga-me, por favor, qual é o seu ponto de vista a esse respeito? Gorachanda falou. Os Shastras Vaishnavas estabelecem como devem adorar a divina forma espiritual da deidade de Bhagavan. Para a classe de devotos elevados, não há nenhuma prescrição no que se refere à adoração de objetos materiais feitos de terra, água, fogo ou outros elementos. O Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 84, texto 13, afirma: Jasyatma buddhi kunape trido Datuke Swadi Kala Tradisu Bono Jivadir Jatita Buddhi Salile Nakarichit Janesva Bignesu Saiva Gokara. Alguém que considera o seu corpo inerte, formado por 3 elementos, Vata, Pitta e Kapha, que o seu corpo inerte, formado por 3 elementos, Vata, Pitta e Kapha, ser o seu eu real, que considera sua esposa, filhos e outros como sendo seu, que considera os lugares mundanos, feitos de terra, pedra ou madeira, serem adoráveis, e que consideram locais de peregrinação como sendo apenas água, porém não considera os Bhagavat Bhattas mais queridos do que si mesmo, como sendo um dos seus e como adoráveis, também como sendo local de peregrinação, tal pessoa, apesar de humana, não passa de um asno entre os animais. O Gita 9.25 diz: Bhutani Janti Bhuteja. Aqueles que adoram a matéria vão para os reinos materiais. Segundo podemos constatar, nesta e em tantas outras afirmações conclusivas dos Shastras, não há fundamento algum para a adoração à matéria morta. Há ainda algo importante a ser considerado nesse contexto. Os seres humanos enquadram-se em diferentes graus de qualificação de acordo com o conhecimento e sanskara por eles adquiridos. Somente aqueles que conseguem entender a existência espiritual pura são competentes para adorar a forma espiritual pura da deidade. O entendimento de cada um é proporcional ao seu desenvolvimento a esse respeito. Aqueles cuja qualificação espiritual é extremamente baixa não conseguem entender o estado puro e espiritual da existência. Mesmo quando tais pessoas meditam no Senhor em suas mentes,
a forma que imaginam é material. E ativar a mente para meditar numa forma material é o mesmo que construir uma forma de elementos físicos e considerá-la a forma do Senhor. É por isso que adorar a deidade é benéfico para uma pessoa neste nível de qualificação. Para falar a verdade, seria muito inauspicioso para as pessoas em geral se não houvesse adoração às deidades. Ao sentirem-se inclinadas a prestar serviço ao Senhor, as divas comuns desanimam se não conseguem ver a forma da deidade do Senhor diante delas. Em religiões nas quais não há adoração à deidade, os membros situados em um nível inferior de qualificação espiritual são bastante materialistas e esquecidos de Ísvara, ou vivem em estado de distração. Portanto, a adoração da deidade é o alicerce da religião para toda a humanidade. A forma de Paramesvara, revelada aos Mahāgyanas imersos em transe de Jnana Yoga puro, é a forma pura e transcendental na qual eles meditam em seus corações, os quais são purificados por Bhakti. Quando, depois de incessante meditação, o coração do Bhakta se revela ao mundo, a imagem da forma transcendental do Senhor torna-se modelada neste mundo material. Ao ser refletida dessa maneira pelos Mahāgyanas, a forma divina do Senhor torna-se forma de deidade. A forma da deidade sempre é Chintamani, espiritual e consciente. Para aqueles situados na plataforma mais elevada de elegibilidade, a forma da deidade sempre é Chintamani, espiritual e consciente para aqueles situados na plataforma mais elevada de elegibilidade. Já os situados em nível intermediário veem a deidade como dotada de percepção e consciência, Manomaya. Ou seja, o devoto intermediário tem fé de que a deidade, além de estar consciente de seus pensamentos e orações, aceita seu humor de adoração. Todavia, o devoto intermediário, ao contrário do devoto avançado, não percebe a deidade diretamente como a forma espiritual e onisciente de Bhagavan. Aqueles situados no nível inferior, a princípio, veem a deidade como sendo material, Jada Maya. Porém, no devido tempo, a deidade revelará sua forma espiritual pura, a inteligência purificada pelo amor espiritual. Logo, a forma da deidade de Bhagavan é apropriada para ser adorada e servida para todas as classes de devotos, embora não seja necessário adorar uma forma imaginária. É sumamente benéfico adorar a eterna forma de deidade de Bhagavan. As Sampradayas Vaishnavas estabelecem condições para pessoas nesses 3 níveis de qualificação adorarem a deidade. Não há nada de errado nisso, pois este é um arranjo único, por meio do qual as divas conseguem gradualmente obter a auspiciosidade. E isso é confirmado no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 14, texto 26. Jatatmana pramijate so matpunya gata shravana jibidanai tata pasyati vasu shukshmam chakshu jatai jana samprayukam. Ó Uddhava, aqueles, assim como os olhos que são tratados com unguento terapêutico, consegue ver objetos bem diminutos, de forma semelhante, ao se purificar da contaminação material, ouvindo e recitando as narrações de minhas atividades supremamente puras, o coração pode ver minha misteriosa forma transcendental, a qual está além do alcance da matéria. A Jivatma está envolta pela mente material, e nesse estado ela não tem como conhecer a si mesma, nem prestar serviço a Paramatma. No entanto, pela prática de Sadhana Bhakti, que consiste em ouvir, cantar e ouvir práticas devocionais, a Atma gradualmente desenvolverá força espiritual.
À medida que esta força aumenta, o cativeiro material abranda, e quando mais ele diminui, mais a natureza da alma assume seu próprio domínio. Deste modo, pela conquista gradual da percepção direta do eu e de Ísvara, a alma ocupa-se diretamente na atividade espiritual. Segundo pensam certas pessoas, devemos esforçar-nos para perceber a verdade absoluta, rejeitando tudo que não seja a verdade. É o chamado cultivo do conhecimento árido. É o chamado cultivo de conhecimento árido, que pode ter uma alma condicionada de renunciar a objetos que não são essencialmente reais. Pode um prisioneiro confinado em uma tela libertar-se pelo simples desejo de fazê-lo? Seu objetivo deveria ser erradicar a ofensa que o colocou em cativeiro. O principal defeito da Diva Atma é o fato dela ter que ser esquecido de que é serva eterna de Bhagavan, motivo pelo qual fica atada por Maya e é forçada a sofrer felicidade e aflição materiais e repetidos nascimentos e mortes nesse mundo. Embora uma pessoa possa, a princípio, se ocupar em gratificação dos sentidos, se por algum motivo somente demonstrar um pouco de inclinação por Ísvara, e ele tiver dashana regular da deidade e ouvir Lila Katha, sua natureza original de ser servo de Krishna irá se fortalecer. Quanto mais força esta natureza inerente desenvolver, mais competente o devoto ficará para perceber o espírito diretamente. A única esperança do progresso espiritual para os menos qualificados espiritualmente é servir a deidade, ouvir e cantar sobre o Senhor. Foi por esse motivo que os Mahajanas estabeleceram um serviço à deidade. Vamos lá. Acaso a meditação numa forma do Senhor, no âmbito material, não seria superior à adoração de uma forma feita de elementos materiais? Indagou. Gaurachandra respondeu: ambas são a mesma coisa. A mente acompanha a matéria. Tudo o que ela pensa também é material. Mesmo que digamos que Brahma é onipresente, como podem nossas mentes conceber isso de fato? Seremos forçados a pensar em Brahma em função da onipresença do céu. Como conseguiu a mente ultrapassar esse plano? Como conseguirá a mente ultrapassar esse plano? Nossa concepção de Brahma fica, portanto, sujeita à limitação do espaço material. Se alguém disser, estou meditando em Brahman, sua experiência de Brahman será limitada pelo tempo material, pois a própria desaparecerá ao encerrar-se a meditação. Como pode a meditação no plano mental atingir um objeto que está além da matéria, se a mente é condicionada por tempo e espaço, que são fenômenos materiais? Mesmo rejeitando-se a ideia segundo a qual a forma da deidade pode consistir em alimentos materiais, tais como terra e água, e imaginando que Ísvara encontra-se nas direções ou no espaço, mas ainda assim, isso tudo é Bhuta Puja, adoração à matéria. Nenhum objeto material pode garantir a conquista da meta transcendental. A única coisa que facilita esse processo é o despertar da inclinação por Ísvara. Esta inclinação inerente a Divatma é gradualmente fortalecida e converte-se em Bhakti. Se a pessoa profere o nome de Deus, recita seus passatempos e recebe inspiração ao contemplar a deidade, Shri Vigraha, a forma espiritual do Senhor só pode ser alcançada pela Bhakti pura, e não por Jnana ou Karma. Vamos lá. A matéria é distinta de Deus. Acho que é melhor não adorar objetos materiais, porque, segundo dizem, Satã introduziu a adoração à matéria para manter as entidades vivas atadas ao mundo material. Gaurachandra falou.
Ísvara é o único e inigualável e não tem rival. Tudo nesse mundo é criado por ele e está sob seu controle. Portanto, qualquer objeto, ao ser usado em adoração a ele, poderá satisfazê-lo. Neste mundo não existe objeto que, ao ser adorado por alguém, poderia despertar-lhe malevolência, pois ele é todo auspicioso. Por Krishna era todo auspicioso. Mesmo que existisse alguém como Satã, este não passaria de uma diva especial sob o controle de Deus, sem poder algum para fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus. No entanto, em minha opinião, não é possível existir uma entidade viva monstruosa como essa. Não é possível que aconteça nenhuma atividade que seja contrária à vontade de Ísvara. Tampouco existe alguma entidade viva independente do Senhor. Se você me perguntar qual é a origem do pecado, minha resposta é a seguinte: o entendimento que as jivas são servas de Bhagavan é vidya, conhecimento, e o esquecimento disso é a vidya, ignorância. Todas as jivas que por alguma razão obrigaram-se em avidya irão semear a semente de todos os pecados e corações. Nos corações daquelas jivas que são associadas eternas de Bhagavan, não há semente do pecado. A pessoa deve cuidadosamente entender essa verdade sobre a vidya, ao invés de imaginar um mito extraordinário em torno de Satã. Ou seja, não é ofensa adorar o Senhor em elementos materiais. A adoração da deidade é muito essencial para as pessoas de pouca qualificação espiritual e particularmente auspiciosa para as pessoas de alta qualificação espiritual. Em nossa opinião, é apenas um dogma pensar que não é bom adorar a deidade. Não há lógica ou evidência no Shastra que apoie este posicionamento. Mullah falou: a inclinação a Deus não pode ser estimulada por meio de adoração à deidade, pois a mente de quem realiza semelhante adoração sempre permanece confinada às propriedades da matéria. Gaurachandra falou: podemos entender a falha de sua teoria estudando os relatos milenares históricos daqueles que se tornaram grandes devotos. Muitos começaram a adorar a deidade ainda neófitos. No entanto, à medida em que seu humor devocional desenvolvia pela associação com devotos puros, sua realização da natureza consciente e transcendental da deidade também evoluiu, e por fim eles mergulharam no oceano de prema. É uma verdade conclusiva que satsanga é a raiz de todo avanço espiritual. Quem se mantém na associação de Bhaktas de Bhagavan, que estão situados plenamente na consciência divina, desperta a afeição transcendental por Bhagavan. Quanto mais cresce essa afeição transcendental, mais se esvaece a deidade, a ideia material da deidade. E por grande boa fortuna, gradualmente esta consciência divina é revelada. Em contrapartida, os defensores das religiões não arianas costumam opor-se à adoração à deidade, mas considere comigo, quando eles alcançaram a realização espiritual, Chintamani Bhava, foi uma pergunta. Considere comigo, quando eles alcançaram a realização espiritual, ao desperdiçar seu tempo com argumentos inúteis e malícia, como eles poderão experimentar devoção verdadeira a Bhagavan? Mullah falou: não é errado alguém praticar bhajana interno a Deus com atitude amorosa e externamente ocupar-se em adoração à deidade. Contudo, isso foi uma afirmação. Não é errado alguém praticar bhajana interno a Deus com atitude amorosa e externamente ocupar-se em adoração à deidade. Contudo, como pode ser adorado a Deus? Como pode ser adoração a Deus, adoração a um cão, gato, serpente ou libertino? Como pode ser adoração a Deus, a adoração a um cão, gato, serpente ou libertino? Nosso venerável profeta
Paingaba Sahib condenou veementemente tal adoração a objetos materiais. Gaurachandra falou: todos os seres humanos são gratos a Deus. Por mais pecados que cometam, eventualmente tornam-se cientes de que Deus é a entidade suprema. E munidos desta crença, prostram-se ante das coisas extraordinárias desse mundo. Ao sentirem-se inspiradas por sua gratidão a Deus, é natural que as pessoas ignorantes prestem respeito ao sol, rios, montanhas ou animais enormes. Expressem seu respeito diante de tais coisas e demonstrem submissão a elas. Sem dúvida, é imensa a diferença entre este tipo de adoração a objetos materiais e a afeição transcendental pelo Senhor, Chintamani Bhagavad Bhakti. Ainda assim, o fato dessas pessoas ignorantes assumirem uma atitude de gratidão a Deus e reverência para com os objetos materiais produz aos poucos um efeito positivo. Portanto, ao examinar logicamente a situação, não se pode atribuir culpa alguma a eles. Se as práticas de meditar no vazio e no onipresente aspecto do Senhor e oferecer mamais aos outros tipos de orações a algum aspecto impessoal do Senhor, também não possui amor transcendente e puro. Em que então são esses métodos diferentes de adoração a um gato, por exemplo? Nós consideramos que é essencial despertar bhava por Bhagavan de qualquer forma possível. A porta que conduz à elevação gradual é firmemente trancada quando pessoas que estão em diferentes níveis de adoração são ridicularizadas ou condenadas. Aqueles que se deixam enfeitiçar por dogmatismo, tornando-se desse modo sectários, carecem das qualidades de generosidade e tolerância. Isso é porque eles ridicularizaram e condenaram outros que não fazem adoração da mesma maneira que eles. Esse é o grande erro deles. Mulá, então devemos concluir que tudo é Deus e que a adoração a toda e qualquer coisa é adoração a Deus? Gaurachandra respondeu: não dizemos que tudo é Deus. Ao contrário, Deus é distinto de todas essas coisas. Além do mais, além de Deus criar e controlar tudo, todas as coisas têm uma relação com Ele. O fio dessa relação passa por tudo isso. Passa por tudo. Isto é, a pessoa deve compreender que Deus está presente em todas as coisas. Quem percebe a presença de Deus em todas as coisas, gradualmente regozije-se e tem experiência da suprema entidade consciente e transcendental. Isto se expressa no Sutra de Jnana Asvadanava. Isso se expressa no Sutra Jignasa Asvadanavadi. A investigação leva à experiência. Vocês são todos panditas eruditos. Se vocês bondosamente considerarem esse assunto com uma atitude generosa, irão compreendê-lo. Nós, Vaishnavas, somos completamente desinteressados de coisas materiais. Somos completamente desinteressados em coisas materiais e não nos agrada participar de debates extensos. Se você bondosamente nos permitirem, agora nós iremos ouvir a sublime narração musical de Sri Chaitanya Mangala. Não ficou claro qual a conclusão que Mulado Sahib obteve daquela conversa. Após breve silêncio, ele disse: fiquei satisfeito em ouvir o seu ponto de vista. Outro dia eu regressarei e indagarei mais. Já é tarde e desejo voltar para casa. Assim, ele e seu grupo montaram em seus cavalos e partiram para Satsaiga Paranagna. Os Babaji exclamaram o nome de Shri Hari com grande deleite e foram para o templo ouvir a recitação de Sri Chaitanya Mangala. Assim termina o 11º capítulo de Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma e Idolatria.